Boa noite a todas e a todos. Uma bondade e um prazer enorme estar aqui com vocês. É a minha primeira vez no Ceará, então hoje eu estou fechando um ciclo, né, de conhecer todos os estados do Nordeste, faltava Ceará. E agradecer ao Cícero, um amigo querido, que a gente se encontrou aí pelo mundo das academias, dos congressos, e a gente tem mais ou menos uns 8 anos que se conhece e às vezes falava apenas por telefone. Também agradecer a Cícera, né, a organizadora com quem mantive contato, agradecer a honra de estar com o professor e a professora, que já de pronto a gente percebe que é uma pessoa ligada às religiões de matrizes africanas, e dizer que, para além do meu título, né, de doutora, pós-doutora, eu sou também de religião de matriz africana, então o DR é acompanhado do título de Ebome. Então, sou um Ebome do Candomblé, feita em Cachoeira, na Bahia, e isso eu não omito em qualquer lugar que eu fale, porque faz parte de uma das minhas identidades religiosas, que é o Candomblé. Então, eu sou doutora Ebome Joanice Conceição. Então, a problemática que se coloca na mesa é para a gente falar sobre as masculinidades e feminilidades nas religiosidades negras. Então, antes de iniciar ou falar propriamente de masculinidade, eu já queria colocar uma problemática que para mim é muito cara, que é o termo religiosidade, que é usado para se referir às religiões de matrizes africanas. E aí é um termo que eu sempre contesto, sempre eu debato, porque ela é colocada como algo menor para se referir às religiões dos africanos. Então, eu vou usar aqui não o termo religiosidade para se referir às religiões, mas vou usar o termo religiões porque nós compomos também as religiões que integram e são professadas no Brasil. Então, não é religiosidade, mas o termo religião, ok? Ou religiões. Essa fala, ela tem um caráter assim, do meu lado, da própria instigação que me veio, né, para falar sobre as mulheres da Irmandade da Boa Morte. E foi falando sobre as mulheres da Boa Morte que eu percebi que havia um hiato entre o que se falava sobre mulheres e a questão das masculinidades e feminilidades. Então, eu estava diante de um grupo de mulheres, né, que é a Irmandade da Boa Morte, uma irmandade formada só por mulheres, na Bahia, e elas são todas descendentes de africanas que foram escravizadas aqui no Brasil. E, a princípio, eu queria falar sobre a questão, eu queria provar que a Irmandade da Boa Morte era um candomblé e não uma irmandade católica. E, assim, claro que eu estava olhando com o meu olhar eurocêntrico, preconceituoso, inicialmente. E aí, as primeiras visitas que eu fiz à Irmandade, né, adulta, né, porque eu ia quando criança, eu já percebi de cara que aquelas mulheres não eram qualquer mulheres, eram mulheres poderosas. E aí eu cheguei, não tenho vergonha, porque eu acho que a gente chega num local com essa expectativa de que é a gente que sabe, o contrário, né? Eu sou a pesquisadora, eu sou a acadêmica, então eu sei. E quando eu cheguei na Irmandade, que eu tentei falar com essas mulheres, elas simplesmente viravam as costas, elas não falavam comigo, eu chegava, eu encostava, elas levantavam. E logo eu percebi que eu não era nada ali. E eu mudei a perspectiva de pesquisa e passei a pesquisar o poder das mulheres. E aí eu fiz meu mestrado, terminei amando as mulheres, já querendo
já namorando o candomblé, por entender também que ali compunha parte da minha identidade. Que, na verdade, eu estava reivindicando, eu estava falando de mulheres que eram próximas, de pessoas que tinham muito a ver comigo e que, por vezes, eu poderia até ser considerada uma filha, uma neta delas. Então, eu discuti no primeiro momento a questão do poder. Porém, como a Irmandade, o próprio nome da Irmandade da Boa Morte já chama para uma temática que é a morte, eu fui, no final do mestrado, comecei a me instigar. Por que elas pesquisam a morte? Por que elas trabalham com esses rituais, se esses rituais são todos praticados por homens? E eu quis entender de que maneira essas mulheres conseguiam fazer um ritual que, a princípio, era um ritual praticado só por homens. E que, no caso, seria o culto de Baba Egum na ilha de Itaparica. E aí foi que eu fui estudar Baba Egum lá em Itaparica. E aí eu queria discutir a questão das masculinidades, né, lá em Baba Egum. Mas ficava esse ato. Eu ficava essa pergunta, eu me questionava, e as mulheres, como é que elas fazem para fazer esse culto, esses rituais de axixê, já que é um culto de homens? E aí eu fui, claro que eu não ia ter acesso aos espaços mais reservados, os espaços ditos de segredo eu não teria acesso. Então, a ideia era trabalhar com a perspectiva do externo, né? Daquilo que o Vitor Tanner vai falar, que é a questão do ritual, ele se estende para além do espaço sagrado. Ele vai ter reflexões no social durante a vida cotidiana. Então, foi aí que eu fui entender, né? E aí, uma das questões que eu fiz aos homens, né, os ogés, que são os sacerdotes do culto de Baba Egum, vocês fazem todas as etapas dos rituais? A princípio, eles respondiam sim, nós fazemos. Mas, como eu já era também, nesse período, eu já era iniciada no candomblé, eu tinha algumas prerrogativas e eu sabia que algumas comidas só as mulheres põem a mão, né? E assim, por outro lado, tem comida que só os homens põem a mão. E aí eu perguntei, e tal, nessa hora aqui, quem que faz isso? Se não tem mulher, quem faz? E foi aí, e eles respondiam, não, aí as mulheres fazem. Eu falo assim, mas Yansan é a rainha aqui do culto de Babá, é um orixá feminino. Como é que pode? Os homens, as mulheres também viradas no santo, elas entram no Ibô, que é o lugar do segredo. E aí eu fui percebendo que havia essa questão da masculinidade hegemônica, no caso que eu estou falando, e aí eu estou me referindo à genitália, né? Porque estava muito atrelada a questão da genitália. Então, nesse momento, eu fui entender que a masculinidade aí não estava atrelada à genitália, não estava atrelada a essa sexualidade propriamente dita. Ela se diluía e com o poder que o ritual tem de transformar e transformar qualquer coisa, ela também transformava essa ideia de gênero biológica, binária, que a ciência, a biologia sempre colocou. Então eu fui vendo essa fluidez que tem nesses espaços sagrados. E aí, para entender também, eu acabei colocando a Irmandade da Boa Morte também no órgão de pesquisa, já que a Irmandade da Boa Morte também reivindica para si a exclusividade feminina. E também eu fiz o papel do diabo, eu fui vendo o homem na estrutura da Irmandade
eu fui também questionando se vocês são mulheres, quem faz essa parte aqui dos homens e tal. E aí foi aí que entrou a questão da performance, né? Então, eu digo que as mulheres fazem performance de masculinidade e os homens fazem performance de feminilidade, sem que isso fira a sua virilidade, tanto masculina quanto e as mulheres não perdem sua feminilidade. Elas fazem isso e eles para garantir ou garantirem a questão do poder. Então, novamente, eu volto nessa questão do poder, traçando um paralelo entre masculinidade hegemônica e feminilidade dita subalterna. Então, a questão que se coloca é a interdição a alguns espaços sagrados, né? Sempre foi colocada, e a mulher marginalizada, também nos espaços religiosos. Então, essa masculinidade e feminilidade, nas religiões de matriz africana, acaba por estender ou trazer para dentro das religiões, das casas de santo, das umbandas, um pouco do que reflete a sociedade mais ampla, que é essa questão da discriminação, do sexismo, das homofobias, também são levadas para dentro dos terreiros das casas de santo. A gente sabe que o candomblé também é o espaço mais acolhedor para as pessoas que professam outro tipo de normativa ou de sexualidade. Então, mas mesmo assim, dentro do próprio candomblé também existe os fundamentalistas também, né? E criam também essa questão tão forte e marcada, que é a questão biológica. Então, hoje, com a transexualidade, com as pessoas trans, está tendo grande, digamos assim, nós temos muitos conflitos, porque se uma pessoa que é biologicamente feminina e transexualmente masculina, o Pai de Santo fica sem saber, ele é orgã, mas e aí? Vai pegar Nobel e tal? Então tem essa questão que a gente traz hoje para debater aqui, é uma questão que está sendo muito clara, porque as masculinidades e as feminilidades, em grande parte, ela é pensada a partir mesmo da genitália, né? Ela é pensada a partir do pênis e da vagina. Então, para a gente deslocar o pensamento para outras áreas, a gente precisa descolar, a gente tem que fazer romper essa fronteira entre o masculino e o feminino, porque existem muito mais coisas para além desses dois sexos, né? E hoje nós temos várias pessoas com essa liberdade de seguir as suas emoções. Claro que eu não sou a favor de Freud, mas Freud tem uma parte que eu vou até aqui, quando ele diz que todo mundo tem, e quando ele fala de prazer, ele não está se referindo apenas de prazer sexual, é o prazer, aquilo que te faz bem. Então, se faz bem você se relacionar com o homem, e se você não está satisfeito com o seu corpo e você quer se transformar, eu, no caso, me transformar em um homem, se for para eu ter prazer, que eu faça. Então, para além, então, isso nos convida a romper com algumas fronteiras ou com as fronteiras que a própria Bando nos convida. Quando ela fala de performatividade, ela nos convida para incluir essas categorias tão marcadas na nossa sociedade. Então, a categoria gênero já passou por várias modificações, né? Porque ela, eu sempre chamo a palavra gênero como genérica, porque ela serve, antigamente gênero, você estuda gênero, todo mundo tinha que entender que você estava falando de mulher. Aí depois a gente começou a definir, não, você está falando de mulher. Aí há o questionamento, porque as mulheres negras também não se sentiam contempladas dentro desse conceito de gênero eurocêntrico, muitas vezes,
porque as reivindicações das mulheres negras são completamente adversas, muitas vezes, das mulheres brancas, né? Então, quando começou a onda do movimento feminista, nos anos 70, ela começa com as mulheres brancas, e as mulheres negras já estavam na luta há muito tempo. A Irmandade que eu estudo, a Irmandade da Boa Morte que eu estudei, ela é datada de 1796. Então, um grupo de mulheres escravizadas, ex-escravizadas, que formam a Irmandade fora do regime da Igreja Católica e perdura até os tempos atuais, a gente não está falando de qualquer coisa. Então, eu digo que o feminismo negro ele começa muito anterior às reivindicações das mulheres. O que não se tinha e ainda em grande medida não se tem é a questão da visibilidade do protagonismo das mulheres negras, das mulheres de axé. Né? Eu tenho alguns escritos que vai falar delas no mercado de trabalho, na questão da economia, na questão da organização familiar, e assim, graças ao protagonismo das primeiras mulheres, porque as mulheres que chegaram aqui de África eram todas mulheres administradoras de palácio. Então, tanto é que o grupo que chega no Brasil, rapidamente elas conseguem conquistar a sua alforria e comprar a alforria de outros. Sobretudo de pessoas ligadas ao culto, para que isso pudesse continuar. Então, a religião também, ela serve como sistema de símbolo, né, que atua para estabelecer essas poderosas relações adserguentes. Então, para além das questões que são caras dentro da própria masculinidade, nós precisamos entender o que é que o conceito de gênero quer, se ele serve para pensar o que nós trabalhamos, seja na escola, seja no seu projeto, no seu artigo, porque muitas vezes você pega a categoria masculinidade, feminilidade e quer aplicar no trabalho seu e muitas vezes ele não cabe. Então é necessário fazer adaptação. Uma outra questão, nenhuma categoria, ela atua sozinha. Assim, o racismo, o sexismo, o machismo, eles andam de mãos dadas. Então, a Crenshaw, que vai falar da interseccionalidade, ela vem falar disso. As categorias, elas atuam conjuntamente, né? Sobretudo quando é para dominar, para detonar as pessoas, elas agem em conjunto. Então, geralmente, o povo fala assim, ó, desgraça chama desgraça, pobreza chama pobreza. Então, é um conjunto de coisas que nos levam muito à exclusão, às desigualdades, à não equidade. Eu estou vendo aqui o professor com o livro da Ruth Landes, e foi no livro da Ruth Landes que eu ouvi a primeira vez a palavra masculinidade. E ela vai falar justamente de um óculos, ela vai falar do famoso pai de santo Joãozinho da Gomeia, que era um pai de santo da Bahia, ele era homossexual, e ele pintava a unha, ele esticava o cabelo, ele fazia, e ela vai falar dessa masculinidade, não esse termo, uma masculinidade fluida. E era de Joãozinho da Gomeia que ela se referia. Ela não aprofunda na questão, mas ela traz já esse primeiro termo que eu acho que serve para a gente pensar. Então, quando eu uso também a masculinidade hegemônica, eu estou me baseando na questão do Antônio Gramsci, né, para falar da questão da hegemônica. O que é a masculinidade hegemônica? É a masculinidade do homem heterossexual, branco, rico. Então, muitas vezes a masculinidade negra, quando colocada nessa valência, ela é colocada num patamar menor, ou seja, há uma distinção entre as masculinidades. Por isso que eu uso sempre a categoria no plural, porque nem sempre ela corresponde, ela serve para pensar todos os grupos. Então, a masculinidade, assim, ela pode
se a gente for pensar no Brasil, ela não vai servir para pensar muitas pessoas, muitos homens, né? E a feminilidade dita subalterna, eu sempre uso o termo dita, porque vem daquela concepção de que a feminilidade está sempre atrelada à mulher, à maternagem e à fragilidade da mulher, né? Então, mas a Michelle Perrault já dizia que as mulheres são tão fortes que quando os homens ficam achando que elas estão fragilizadas, que elas estão deprimidas, na verdade elas estão construindo um túnel e quando eles acordam, eles já estão lá na frente com tudo prontinho. É isso. Então, em diversas... Aí eu vou ler um pouquinho para a gente acompanhar. Em diversas partes do continente africano, as religiões africanas eram professadas de formas diferenciadas. Isto é, né, para falar um pouco da religião, cada região praticava o culto a um deus. Por exemplo, quem vivia à margem do rio Oxum praticava o culto à deusa Oxum. Quem morava na região de Irê praticava o culto a Ogum. E assim sucessivamente. Então, essa conformação, né, de cada deus sendo cultuado numa região, claro que no processo de escravização isso não poderia acontecer. Então, criou-se o xirê, ou a roda dos orixás, em que todos os orixás dançam e são cultuados dentro do mesmo espaço. E isso, claro, são formas e adaptações. Então, desse lugar também, dessas modificações, ela decorre também o grande número de mulheres. Aí eu mesmo contesto alguns escritos, quando, por exemplo, quando se diz que as religiões de matriz africana é uma religião começa eminentemente feminina. Isso pode ser em África, mas no Brasil não, a coisa não procede, já que os primeiros contingentes de africanos, a maioria era homem. Então, começa, pelo menos Salvador, que é o alvo de minha pesquisa, ela começa com os primeiros homens que formaram a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos da Porta do Carmo no Pelourinho. Então, eles são os primeiros homens, eles são os primeiros a se organizarem enquanto instituição religiosa. E aí, como eu faço papel sempre daquela que vai contestar, antropóloga, psiquiatra, eu vou dizer o seguinte também, né? E aí com essas mulheres elas se juntam com os homens, mas só que dentro desses espaços religiosos a masculinidade também era exercida de forma hegemônica. Então as mulheres eram discriminadas. Os papéis que as mulheres exerciam eram considerados de menor relevância. Então eu vou dizer que os espaços religiosos também, sobretudo os de religiões de matrizes africanas, elas também serviam para exclusão. Então, isso dentro dos ritos mortuários porque é uma estrutura que se forma. E essa estrutura que se forma dentro dos rituais, elas são levadas para fora dos espaços religiosos, né? Então, os mitos são usados para justificar a exclusão da mulher e a virilidade masculina. Então, eu acho que não você não pode fechar os olhos, você não pode fechar os olhos à realidade que se apresenta. Você tem que fazer esse papel. Eu faço isso no meu exercício também no terreiro, quando Iaô, porque Iaô a gente sempre vai ter que ser, né? Porque somos todos aprendizes e eu quero manter isso, porque uma pessoa que se acha top, mega, está fadada a ser ignorante para sempre. Então eu quero ser ignorante porque eu quero buscar o conhecimento. Então Iaô me remete a aprendizado e eu sempre gosto de manter isso em mim. Então também no exercício eu tô num lugar, uma casa hoje, né, que eu tomei a obrigação, que é de um antropólogo, eu falo assim, pô, aqui também tem racismo, aqui também o homem discrimina a mulher. E assim, aí eu vou mostrando aqui, ó, aqui como você trata quem tem dinheiro, quem tem mais, as mulheres negras estão lá no
no lugar de barro. Aí eu vou dizer, não, mas foi circunstância. Eu falei, pois o racismo sempre acha uma lógica para justificar, né, toda a exclusão. Então, eu acho que agora vai sair um estudo meu sobre a questão da transexualidade, você enfeitiçada por todas as mães de santo da Bahia, mas eu vou fazer, preciso botar o dedo na ferida. A gente não pode também, o espaço sagrado é o espaço de exercício da cidadania. Então, essa questão tem que ser resolvida dentro do terreiro. Se a menina virou homem e vai ser orgânico, vai pegar no pé, tem que decidir, vai ou não vai, entendeu? Porque eu acho que o impasse está na questão social, não nos deuses. Né? É o homem que impõe. Levi-Strauss já dizia, tudo que é construído socialmente, as regras, tudo que existe foi construído socialmente. E eu acho que isso pode ser discutido também. Né? Então, se tem que fazer um jogo para perguntar, que faça o jogo. Para perguntar se vai poder pegar, se não vai poder. Mas eu acho que a gente, meu papel, enquanto antropóloga, ainda bem que eu não sou mãe de santo ainda, né? Porque senão ia ser eu mesma com um problema na mão. Então eu boto lá a questão e jogo no mundo para ser lançada para a gente pensar. Não podemos também fugir que essas masculinidades e feminilidades e as novas formas de estar no mundo, elas não adentram o terreiro, elas adentram o terreiro. Né? Um entrevistado meu morreu, que foi o Theo, em Salvador, foi o meu primeiro entrevistado, ele vai ver a pesquisa, que ele era um transexual, era uma menina e virou o Theo. Então eu entrevistei ele e o próprio terreiro também não sabia direito lidar com essa questão, porque quando a entidade chegava era masculina, assim, mas não, era feminina, então ela estava um orixá masculino, um pouco de mulher, e ela tinha se transformado socialmente. Então ficava uma confusão, ninguém sabia direito como lidar. Eu falei, problema, mas a gente tem que resolver, tem que pensar, porque também essa questão, o terreiro não pode estar à margem dessas novas configurações de identidades que se apresentam. São identidades, e aí como a identidade ela é móvel, ela é mutante, ela se transforma, assim como o movimento da cultura, nós também temos que transformar. E aí, isso nos remete a duas coisas que grada a antropologia, a história, que é a questão da tradição e da modernidade. Né? Então, a tradição, ela só existe porque a modernidade também existe. Então, uma é tocada pela outra o tempo todo, para se movimentar, porque se ela ficar estática, ela morre, está fadada a morrer. Então eu acho que a gente também tem que pensar no movimento da cultura, no movimento das estruturas. Porque às vezes você pensa, não, a estrutura se movimenta, e é por isso que ela existe, ela está porque ela se movimenta. Então é isso. Vou ver mais o que, meu pai. Então, eu acho que a gente pode pensar a masculinidade inicialmente, eu uso o termo com base no Gramsci e também com base no Miguel Vaz de Almeida, que foi o meu co-orientador. Mas aí, trouxe algo de novo, está só copiando os outros? Não, eu trouxe a masculinidade estratégica. Né? É um termo que eu estou usando e tenho usado nos meus trabalhos, que são as masculinidades e as feminilidades que se utilizam com um determinado objetivo. Então, a Irmandade da Boa Morte, quando faz performance de masculinidade, ela faz estrategicamente para se manter naquela coisa que ela reivindica para ela, que é a questão do poder feminino. Nós temos uma organização que é só de mulheres. Aí há um discurso. Se preciso for, ela também opera com a eixo de masculinizada e vai dizer, se preciso for, eu corto de machado, pego peso, porque são tarefas consideradas masculinas. Então ela usa como exemplo, um exemplo de masculinidade para o homem, o varão, o forte, elas reivindicam para ela. Então isso é uma estratégia para manter o poder.
De igual modo, os homens de Babaibu também repetem a mesma coisa. E aí, Johnny, se você ficou em 2011, não pesquisou, não. Pesquisei também. Outras masculinidades que se vão se construindo. A do segurança, do negão, segurança do shopping. Né? É uma outra masculinidade também que ele tem que produzir para conseguir o emprego. E aí eu estou desdobrando isso numa série de questões. Então, para ser segurança, o negão segurança, que foi os meus entrevistados, os últimos, ele precisa ter um corpo, né, sarado, ser grandão, segundo alguns entrevistados, ter pegada de macaco, é o termo que eles usam. E a gente tem que cuidar do corpo para garantir o emprego. Então, não é qualquer segurança que vai ser do shopping. Tem uma série de características que ele precisa ver. Essa masculinidade também, ele falou assim, tem que ter cara feia. Então, mas assim, eu vi 20 homens e todos falaram, essa tem que ter cara feia, cara de bravo, assim, para poder ser segurança. Então, essas masculinidades também, elas são usadas estrategicamente com um determinado objetivo a ser alcançado. Ok? Então, estou trazendo esse termo, aliando performance, feminilidade e também a questão das estratégias. E aí eu estou também me baseando, para além das minhas formulações, também eu uso o Goffman, né, o Schechner, que vai pensar a performance para além do teatro. A performance não está ligada apenas ao ato teatral, mas ele vai dizer que a gente performa o tempo todo. Então, eu estou aqui agora na performance da palestrante. Daqui a pouco eu chego no hotel, arranca a maquiagem, arranca o vestido, põe a roupa de dormir, é outra pessoa. Então, a gente faz performance toda hora. Então, você vai para a professora, você vai no supermercado, você vai... E aí também dá para casar ou pensar também as performances cotidianas, né, que você faz no dia a dia. Então, não está no campo apenas do teatro. Então, para ser considerada performance, claro que você precisa ter um palco, você precisa ter um tempo, você precisa... E nós temos tudo isso. Né? Então, quando você está em casa, para ser a dona de casa, você tem o palco da casa. Então, você ali é a dona de casa, a mãe que se tiver filho, claro que se não tiver, você faz os seus afazeres. Então, na universidade, no seu grupo de estudo, então você tem todas as características para o exercício de uma performance. E essa performance também pode ser levada para o campo das sexualidades. Né? Então, para além de ser homem, ou ser mulher, ou ser trans, ou ser hétero, ou cis, o que você quiser ser, você pode utilizar também a performance, tanto masculina quanto feminina, e é o que você achar que deve usar. Fica até difícil falar. Então, é isso. Então, assim, aí voltando um pouco para a questão dos espaços religiosos e as masculinidades, o que a gente percebe dentro dos espaços religiosos é que essas masculinidades, elas são levadas de fora para dentro. Janice, como que isso chega nas religiões de matriz africana no Brasil? É simples. Nós estamos imersos numa sociedade ocidental. Então, ela também é envolvida pelas percepções e as concepções da sociedade que está inserida. Então, ela também leva para dentro do terreiro as masculinidades hegemônicas, os preconceitos, o sexismo. Então, lá também ela se opera através da égide falocêntrica, androcêntrica. Então, por mais
não se engane, se o terreiro é dirigido por mulher, que não vai ter isso, vai ter. Tudo isso, tudo que a gente viu aqui fora, também no terreiro é vivido. Então, nós reproduzimos um pouco dentro do terreiro o que acontece aqui fora. Então, é necessário também combater esse tipo de questão, ou a forma de enxergar o mundo que é binária, falocêntrica, androcêntrica e sexista. Então, para finalizar, então, assim, tem a questão do jogo performático, né? No que toca às masculinidades e feminilidades, nas religiões de matriz africana, a negação ao acesso das mulheres aos espaços de poder reside a ligação entre o masculino e o feminino, como um jogo performático a partir do binarismo. Então se joga sempre com essas duas identidades, como se não houvesse outras possibilidades. E assim, eu não tenho problema nenhum de falar que os meus primeiros escritos, por mais que eu tentasse defender uma postura avançada, caía sempre nessa questão do masculino e do feminino. Eu falei, nossa, mas eu estava binário o tempo todo. E aí a minha argumentação era defender uma bandeira plural. Mas assim, nós somos traídos pela teoria. Nós somos traídos pelaquilo que é construído dentro da gente, de forma silenciosa, às vezes invisibilizada, mas vai construindo silenciosamente essas ideologias, que é difícil desconstruir. Então, uma dica é a gente assumir que é racista, que é sexista, que é machista, porque aí fica mais fácil de combater. Né? Tu fala assim, opa, às vezes vem a palavra aqui, sexista, machista, e você volta, não vai sair não. Porque nós fomos educados, os livros didáticos, os contos infantis, todos levam a gente para esse lugar. O lugar de olhar o outro como menor, de levar para a exclusão, de sempre estar colocando no lugar de medir melhor, pior, maior, menor, alto, baixo, as oposições binárias, como Levi-Strauss falou. Então, é necessário a gente também assumir que ocupa esse lugar, porque muitas vezes não é porque você quer, mas foi a educação que foi passada. Às vezes o pai e a mãe é super mega liberal, mas a construção dele na sua base é uma educação assim. E você recebe isso o tempo todo, na escola, através da televisão. Então é uma desconstrução que a gente precisa fazer o tempo todo. Então a problemática das masculinidades e feminilidades redesenha no campo religioso um jeito político de lidar com as questões que constituem tabu em nome da tradição, do coletivo e do sagrado. Assim sendo, em grande medida, as religiões de matrizes africanas têm auxiliado na manutenção da hegemonia do masculino e, consequentemente, na preservação de status de poder e de identidade. Porém, paulatinamente, nota-se movimento, ora de avanço, ora de retrocesso, tanto no que tange, respectivamente, à liberdade religiosa, quanto ao endurecimento na definição dos papéis atribuídos ao homem, à mulher, ao trans, à trans e assim sucessivamente. Isso ocorre posto que as religiões de matrizes africanas, assim como a grande maioria das religiões praticadas no Brasil, conformam um binarismo, a masculinidade e feminilidade. Ao contrário, deveria acompanhar as mudanças de mentalidade e de papéis desempenhados por pessoas e não apenas pelo homem ou pela mulher. Então é isso. Eu acho que o que eu quis trazer aqui um pouco para essa reflexão e até para o debate é essa questão que se coloca dentro do aspecto das masculinidades e das feminilidades como algo binário, algo estanque e parado. Então, entendendo a masculinidade
masculinidade. Há masculinidade e não há as masculinidades, porque todos nós desempenhamos os dois papéis e outros papéis, se assim nós quisermos. Então, a mensagem que eu deixo aqui é que a gente assuma mesmo esse lugar, o lugar do racista, o lugar do sexista, para que a gente possa avançar, para começar um diálogo, seja ele dentro das academias, dentro das religiões de matriz africana, às vezes dentro dos espaços religiosos é difícil, vão te olhar atravessado e assim, ficar fazendo propaganda do meu livro, que vai ser lançado por esses dias, Irmandade da Boa Morte, Babaegum, masculinidades, feminilidades e performances negras. Então, eu já tenho uma demanda que as mulheres estão se sentindo que eu masculinizei elas. Então, já é uma questão para resolver lá na Boa Morte. Mas eu acho que a gente cachoeira. Então, assim, é uma questão que a gente tem que colocar, porque eu não vou ficar repetindo o tempo todo a Irmandade da Boa Morte é sincrética. Primeiro porque eu não acredito, Roger Bastide que me perdoe, mas eu não acredito em sincretismo. E aí eu nunca uso esse termo, né? Eu uso o termo de pertencimento para me referir ao exercício de várias viés religiosos. Então você pode praticar 300 religiões. Então isso não vai necessariamente criar uma outra religião, mas você vai de manhã no culto, de tarde no candomblé, de noite vai lá no judaísmo, e cada hora você vai professar, e os elementos que compõem a religião são diversos, tá? Mesmo que estejam, como é o caso da Umbanda, tem vários elementos, né, do xamanismo, do catolicismo, do candomblé, mas esses elementos eles não estão atuando na hora que ela vai fazer uma reza católica, é só a reza católica. Na hora que vai fazer a pagelança, é só a pagelança. Então, os elementos, eles não se misturam, eles estão no mesmo espaço, mas como diz Durkheim, os elementos, eles só têm significado quando eles atuam simbolicamente. Então, o sagrado, ele se transforma, ele se reveste naquele momento para atuar. Então, é isso. Então, as masculinidades e as feminilidades, elas precisam, de fato, existir no plural, tá? Seja ela no espaço religioso, acadêmico, na escola, né? Que eu acho que a gente precisa levar esse debate também para esses espaços. Muito obrigada. Boa noite. Eu quero primeiro agradecer ao professor Marcos pelo convite, saudar a minha ancestralidade, saudar a mesa com o meu outro lado. Eu sou Carol, sou professora, sou pedagoga, sou pesquisadora do grupo Zileve, da União, na pessoa lá do professor Miguel Ângelo, meu pai santo. Eu sou iniciada no candomblé há 7 anos, sou Iaú, a gente é eterna Iaú, Iaú no Orixá, sou uma mulher de Jeová, uma mulher guerreira aí, da luta. Faço parte dos movimentos sociais e sou iniciada no IFA, sou no IFA. E aí hoje, quando eu pensei, eu estava conversando com o Glauco e estava dizendo para ele, quando eu vi a mesa do professor Marcos, eu disse, nossa, eu vou lá aprender muito com eles. E eu estou caminhando, mas eu quis trazer a vivência do terreiro. Como é ser homem, como é ser mulher, ou como é essa mistura dentro do terreiro. E aí explicar um pouco como se dividem, né? Que enquanto Iaô nós somos rodantes, nós recebemos o orixá, seja nós femininos ou masculinos. E quando não rodante, a gente é tratado como quando masculino ogã e quando feminino é queja. E aí são pessoas que não recebem o orixá, que elas não incorporam, e elas têm algumas atividades atribuídas a elas. O ogã atribuído ao toque do atabaque, a matança, como a gente chama, que é como a professora falou, o boné, né, na mão do ogã. E a equeja a cuidar do espaço do terreiro, a cuidar do orixá, a zelar por aquilo tudo e estar sempre em atividade, no
constante atividade com essa questão da incorporação do Iaô. E aí, como chegar, a professora levantou essa questão e a gente tem essa conversa dentro do nosso grupo e dentro do terreiro, como tratar alguém que não se vê como homem e se vê como mulher. Como tratar? Porque dentro do terreiro tem essa dificuldade muito grande, né? Ser mulher, se ver como homem, ser homem, se ver como mulher, por conta dessas casas grandes, de muitos anos, e que tem um certo tabu ao falar sobre isso. E a gente costuma dizer que a gente, o terreiro é muito acolhedor, ele está lá para acolher, ele não está lá para excluir, porque a gente é muito tão excluído quando a gente se pronuncia que é do terreiro, quando a gente põe um rojão na cabeça, a gente começa a ser olhado diferenciado, que parece que é uma doença pega, né, quando a gente vai passando pelos corredores. Então a gente tem que incluir essas pessoas. Como que você se vê? Tem o jogo do búzio, tem o que o orixá vai falar, mas tem como uma pessoa se sente. Como é que você se sente? Como é que você se vê? Mas é uma questão ainda muito grande dentro do terreiro, porque ainda não é muito aceito você ser, né, homem biologicamente, mas você se sentir menina e querer se vestir enquanto mulher no terreiro, enquanto baiana, enquanto camiçu, enquanto fone da costa, enquanto ojá. Onde o homem no terreiro, ele não se veste assim, ele põe calça, ele não bota baiana. Independente, estou falando do homem, ele é a pessoa, né? Não estou falando da incorporação do orixá. O orixá atrai o orixá de casa para casa, né? Quem bota baiana, quem não bota baiana. Mas aí a questão é, o homem usa calça, põe batinha, e não, algumas casas usam ojá, outras casas não usam o lequeté, que é uma indumentária masculina. E enquanto nós estamos preocupados com o que está acontecendo no nosso tireiro, na nossa roda, dentro da incorporação, dentro da festividade que está acontecendo. E aí quando a professora, no final da sua fala, falou sobre ir para dentro da escola, muito me chama a atenção isso, porque a gente sente muita falta dentro da escola básica, falar do terreiro, falar do candomblé, onde a gente tem muita criança de terreiro, e que tem essa dificuldade de dizer que é de terreiro, de se mostrar que é de terreiro, por conta desse grande preconceito que a gente sofre e por conta de não ser falado. E aí temos os meninos que eu, inclusive, enquanto professora, eu tenho alunos que eles não se identificam enquanto meninos e querem ser chamados de nomes femininos. Sei lá, João, e ele quer ser chamado de Maria Eduarda. E aí, como tratar isso dentro da escola? Como levantar essa questão dentro da escola? Tratar por Maria Eduarda? Tratar por João? Como fazer isso com essa criança? Aí essa criança é negra, essa criança é do terreiro, e aí junta uma série de fatores dentro. Então, eu acredito, né, na minha vivência no terreiro, que a gente, o terreiro ele é uma casa como a nossa família. A gente já tem várias atribuições, como cuidar da nossa casa, lavar o banheiro, passar o pano, fazer comida, enfim, todas essas atividades que nós temos dentro do terreiro. E que não é atribuído aos homens e nem às mulheres, é de todo mundo. É um ofício de todos os filhos de santo da casa, sejam eles homens, sejam eles mulheres. Existem lá suas exceções, existem lá os seus problemas diários de casa como uma grande família. Mas aí a gente não divide essas atividades por conta do feminino e nem do masculino. Vai ter essa atividade no terreiro quando a gente fala de ritual. Porque quando a gente fala da matança, quando a gente fala do limpar o chão na hora da matança, que a gente divide um pouco dessas atividades entre o Ogã e entre a Equédia. Mas a gente não tem uma divisão dentro do terreiro do masculino e do feminino quando a gente fala de atribuições. Não consigo compreender nem perceber, pelo menos no terreiro que eu participo, essa diferença. Eu vejo todo mundo muito junto. Porém, nesses momentos de rituais, a gente encontra essas separações. Aí tem a indumentária. A indumentária a gente consegue identificar por conta de mulher que está baiana, usar o camisu, usar o pano da costa e usar o ojá. E a gente consegue identificar as mulheres do terreiro e os homens do terreiro quando a gente fala
da roupa, da vestimenta. Das atividades, a gente encontra essa dificuldade, me corrija, professora, se estiver errada, o Glau, enquanto também, né, filho de santo, a gente consegue compreender um pouco uma certa dificuldade, uma certa resistência do machismo quanto aos orgãos. Em algumas atividades dentro do terreiro, quando a gente vem falar do masculino, do feminino, que isso não é atividade para homem, que isso é atividade para a mulher, para a gente cozinhar, para a gente lavar, para a gente cuidar, para a gente passar. Mas dentro do regimento do terreiro, da vivência, do cotidiano do terreiro, a gente, quando adentra e passa a ter o jogo de luz e passa a querer ser parte daquele local, a gente passa a ter pertencimento a cada pedacinho que está ali, a cada parte do terreiro. Então a gente vivencia um todo. A gente não divide, olha, você vai ser filho daqui, você só tem essa atividade porque você é homem. Você vai ter essa atividade porque você é mulher. Isso é inerente à incorporação, porque pouco mais lá atrás, eles tinham casas que não faziam, né? Orixá femininos em homens. Porque como era que ia ser? Como era que ele ia virar de um santo Iabá e para a sociedade como compreender, ele está incorporando uma mulher e depois ele era homem. Já para agora, a gente já não tem mais essa questão. O Orixá é Iemanjá, é Oxum, é Iansã, e aí ele pode ser, cair no jogo e ele ser uma pessoa masculina, entendeu? Mas a gente ainda consegue perceber algumas resistências a essa questão do masculino e do feminino, dos pais de santo, das mães de santo. E aí a gente tem, dentro do nosso Cariri, essa coisa bem viva e bem forte, com alguns terreiros não conseguirem compreender essa questão de gênero dentro do terreiro. E aí eu vim mais para levantar, tá? Levantar as questões e a gente debater sobre essas questões. Como tratar essa questão de gênero dentro do terreiro? Como fazer um todo, os outros filhos, os outros pertencidos àquele terreiro, entender que aquela pessoa se vê enquanto mulher ou enquanto homem, e ela ser respeitada e vivenciar a espiritualidade dela daquela forma. E não ser excluída mais uma vez. Então, assim, eu trouxe essa nossa vivência. Eu disse que ia ser bem curta, mas porque eu trouxe mais a vivência da professora Glau, a minha vivência de terreiro e esse questionamento que eu estou querendo adentrar o mestrado e a gente está querendo pensar como é uma pessoa branca dentro da religião negra. Porque quando eu cheguei ao Cariri, eu sofri essa questão, que eu não podia falar sobre a religiosidade, sobre as religiões de matriz africana, e nem me movimentar enquanto mulher de terreiro e de movimentos negros por não ter a cor da pele negra. E aí eu venho... eu estou aqui, eu digo que eu vim para incomodar um pouco, eu sou de Fortaleza, mas eu me sinto parte, né, da cultura negra, eu sou, por conta que eu me sinto dentro de família, de pessoas negras, dentro da minha religião, de matriz africana, e aí a gente deixa o questionamento, como tratar a questão do gênero dentro dos terreiros e dentro da escola, como levantar esse questionamento sobre as religiões de matriz africana com as nossas crianças a partir do ensino infantil. Obrigada. Boa noite, pessoal. Primeiro, embora eu tenha dito para a Carol que eu tinha vindo a paisana, né, porque eu não achei nem fio de conta meu, que está tudo guardado. Mas primeiro ia a minha avó, permissão, né, a minha mãe Iemanjá, Motumbá é Bom Jandice, Motumbá Albace,
Axé. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para participar desse evento que tem grande relevância para os segmentos sociais e acadêmicos. E esse evento já se tornou referência nacional. Em segundo lugar, parabenizar pela iniciativa de discutir questões que envolvem gênero e religiosidade em um contexto social, político e histórico brasileiro, no qual observamos um certo recrudescimento de uma onda conservadora. Para mim, esta é apenas a ponta do iceberg, que em sua base se encontram o machismo, a misoginia, o racismo, a intolerância e a LGBTfobia, que estruturam todas essas práticas. Eu estou muito feliz de compartilhar esse momento com vocês pela primeira vez, a primeira vez que eu estou participando de uma mesa no Artefatos. E uma grande responsabilidade por estar ao lado de pessoas de tão grande autoridade. No entanto, isso se transforma em vários desafios que se relacionam ao meu lugar de fala. Eu sou enfermeiro de formação e professor do Departamento de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri, URCA. Um curso que é predominantemente feminino e dito elitista. Mas também sou Iaú, de Iemanjá, e tenho 6 anos de iniciado no Candomblé na Nação Queto. Assim, minha fala vai ser um trânsito entre a posição de pesquisador e as minhas vivências dentro de uma estrutura organizacional do Milei. Neste sentido, meus referenciais teóricos e reflexões provêm da antropologia, juntamente com a professora Joanice, e da minha observação participante. No segundo, discutirei a construção social das matrizes identitárias de gênero e, por fim, no terceiro momento, farei uma reflexão sobre a masculinidade e feminilidade do Candomblé. Quando eu recebi o convite para participar desta mesa redonda, fiquei pensando sobre o tema e me ocorreu a seguinte questão. Há uma religiosidade negra? Foi a primeira questão que me ocorreu. Esse questionamento ele parte do pressuposto de que há uma tendência de considerar que as religiões de matrizes africanas têm como adeptos majoritariamente negros e negras. Para Roger Bastille, ele diz que é preciso dissociar completamente religião e cor de pele, pois o ingresso nessas religiões se dá por identificação espiritual, independentemente de sua cor de pele. No entanto, a partir dessa questão de identificação do antropólogo, eu fui recorrer aos dados do Censo Demográfico Brasileiro de 2010. O que eu queria com isso? Eu queria identificar se existia uma relação entre cor da pele, raça e religião aqui no Brasil. Eu preciso primeiro esclarecer que o censo demográfico ele é realizado por amostra de domicílios. Isso significa que nem todos os domicílios são visitados pelos recenseadores. Esta fração depende do número de domicílios dos municípios que varia de 5% para aqueles que têm mais de 500 mil domicílios, até 50% para os municípios com até 2.500 domicílios. Constatamos com isso que, quanto maior for o número de domicílios no município, menor é o percentual de domicílios recenseados. Vou dar o exemplo do Censo Demográfico 2010, que foi o último. Em todo o território nacional foram selecionados um pouco mais de 6 milhões de domicílios, o que significou uma fração amostral efetiva da ordem de 10,7%. Nestes domicílios foram levantadas as informações para todos os seus moradores totalizando 10,8% de toda a população brasileira. Se a gente pensar que nós somos quase 190 milhões de brasileiros no último censo, faça as contas aí em 10%, nós vamos ter uma fração muito pequena da população.
O que eu gostaria de apontar é que nossas estatísticas elas são limitadas e pode haver subnotificação dos indicadores analisados. No entanto, são dados oficiais que são utilizados para subsidiar políticas e ações governamentais. E, mesmo indicando esta limitação, eles podem ser compreendidos, pelo menos, como um ponto de partida para o debate e, a partir deles, outras discussões. Então, vamos lá. Em relação à cor da pele barra raça, o formulário constava de 5 categorias que eram autodeclaradas pelos pesquisados. E aqui eu vou dizer qual é o percentual encontrado na população brasileira. Deve ter pessoas que se autodeclararam a partir de sua cor da pele. Brancas, que é a maioria da população brasileira, 47,7%, parda, 43,1%, preta, 7,6%, amarela, 1,1% e indígena, 0,4%. A distribuição por cor, raça, nas unidades da federação, refletiu padrões históricos de ocupação e movimentos relacionados à dinâmica econômica. Há uma maior proporção de brancos na região sul. As maiores proporções de pardos estavam nas regiões norte e nordeste, enquanto os pretos estavam mais presentes proporcionalmente na região nordeste, com destaque para a Bahia, onde haviam 17,1% de pessoas que se declararam de cor preta. Na região sudeste, destacou-se o Rio de Janeiro, com 12,4% de pretos. Quanto à religião professada pela pessoa, a classificação do IBGE leva em consideração as categorias indicadas pelo Instituto de Estudos da Religião, o ICER. No entanto, elas podem ser agrupadas, porque lá, por exemplo, tem vários tipos de catolicismo. Catolicismo romano, catolicismo brasileiro, catolicismo ortodoxo. E várias religiões, por exemplo, evangélicas, como evangélicos neopentecostais, evangélicos... Enfim, são vários estratos e isso eles agrupam em categorias maiores, né? São católicos, evangélicos, e aqui eu também vou colocar as principais. A maioria da população brasileira se diz católica, com 64,6%, os evangélicos constituem 22,2%, os que afirmam não ter religião é 8% da população brasileira, espírita 2%, outras religiosidades, que são inúmeros estratos, somam 2,7% e Umbanda para Candomblé 0,3%. Em relação ao censo de 2000, houve uma diminuição do percentual de católicos e aumentou todos os outros tipos de religiões, exceto Umbanda e Candomblé, que se manteve estável. Quando consideramos o percentual de adeptos a Umbanda e Candomblé por região, constatamos que há maior concentração no Sul, com 0,5%, seguido do Sudeste, com 0,4%, Nordeste e Centro-Oeste, ambos com 0,1%, e o Norte não há adeptos, aparece 0%. No entanto, nos municípios, o percentual variou de 0% a 5,9%. No que tange a Umbanda, verifica-se que parte importante dos que se declararam pertencentes a essa religião são residentes nos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, enquanto que aqueles que professavam Candomblé, grande parcela situava-se no estado da Bahia, especialmente em Salvador e municípios próximos, e também no estado do Rio de Janeiro. Quando fazemos a relação religião e cor da pele, observamos que a maioria entre os católicos, espíritas, umbandistas e candomblecistas era de brancos. Entre evangélicos e aqueles sem religião, a maior parte era de pardos. No entanto, entre as pessoas que se autodeclararam pretas, a Umbanda e Candomblé foi a mais frequente, com 21,1%. Eu gostaria de, nesse ponto, fazer um recorte local para o município de Juazeiro do Norte. No censo de 2010, o município possuía 249.939 habitantes. Destes, 87,6% se declaravam
católicos, 8,4% evangélicos e 0,9% espíritas. Observem que aqui não aparece nenhum adepto de Umbanda e Candomblé. Considerando essa tendência nacional de 0,3%, a gente poderia estimar que existiam 750 pessoas, estão com frio, adeptas ao Umbanda e ao Candomblé aqui em Juazeiro do Norte. O interessante é que quando eu fui pesquisar no portal do IBGE, só aparece no gráfico as religiões católica, evangélica e espírita aqui para o município de Juazeiro. A partir dessa constatação, eu comecei a pensar quais eram minhas hipóteses para justificar tal dado. Penso que esta pode ser uma subnotificação decorrente do método amostral de domicílios. Juazeiro tem aproximadamente, fazendo os cálculos a partir da quantidade de habitantes, tem em torno de 80 mil domicílios. Isso corresponde a uma fração amostral de apenas 10% da população, 10% de domicílios. Então, aqui em Juazeiro, o censo só foram recenseados 10% dos domicílios de Juazeiro. Tá? Bom, isso pode fazer com que não apareçam adeptos dessas religiões no universo amostral. Ou ainda, pelo fato das pessoas também não se denominarem adeptos dessas religiões, muitos dos quais se denominam católicos ou espíritas. E por que isso? Porque muitos, com relação ao preconceito e a sofrer algum tipo de intolerância religiosa, acabam se denominando enquanto praticantes do catolicismo, sobretudo aqueles adeptos da Umbanda, ou então do espiritismo. Bom, essa é a primeira parte da minha fala. Eu vou caminhar para a segunda, onde eu vou falar um pouco como é que a gente constrói matrizes identitárias de gênero. Bom, essa construção ela tem ganhado conotações diversas ao longo da história. Os ideais de masculinidade e feminilidade a serem alcançados são representações que se encontram culturalmente arraigadas na sociedade. Esta sociedade prescreve normas de conduta que devem ser adotadas pelas pessoas, as quais as diferenciam entre masculino e feminino, geralmente mantendo uma posição binária e dicotômica. Neste sentido, o homem representaria o quê? A força, a virilidade, a mulher, a castidade, a inocência, a frieza. Enquanto os seus opostos ao masculino e feminino, seriam condenados imorais, o que o George Mosse vai chamar de outsiders ou contratipos. Portanto, essas diferenças entre o que é ser mulher ou ser homem são valores pregados desde antes dos filhos nascerem, quando a família se prepara, por exemplo, para receber a criança e anseia por um menino ou uma menina. Após o nascimento, ou eu vou dizer que mesmo antes do nascimento, existe toda uma prescrição de regras e comportamentos para essa criança que terá que desenvolver ao longo da vida, para que então possa se adequar a uma realidade normativa e regrada que não admite quaisquer diferenças em seus padrões. Então, quando eu dizia, mesmo antes do nascimento, quando se descobre o sexo biológico do feto, ocorre a preparação do enxoval da criança, destinando muitas vezes a cor azul para meninos e a cor rosa para meninas, bem como brinquedos que serão utilizados de forma lúdica pela criança, mas que possibilitam um aprendizado de valores e atitudes pertinentes a cada gênero. Por exemplo, carros, espadas, armas, adereços de guerra, bicicleta e bola permitem uma socialização masculina que determina o lugar de homem na nossa sociedade. A agressividade, o uso do corpo como instrumento de luta, a superação de limites e a indicação do espaço público como um lugar que deve ser ocupado por homens. Entretanto, os brinquedos femininos, como miniatura de utensílios domésticos e bonecas, produzem nas meninas a familiarização com o trabalho doméstico
o cuidado com a prole e a determinação do espaço privado como local de mulheres. Essas ideias, né, chegam, a gente quando chega na adolescência, em decorrência do que aquilo que o Maus vai falar, técnica de adestramento corporal, o ideal imagético de homem e de mulher começa a se fixar e o desejo de obtenção de um corpo adequado a essas representações começa a ser construído. Os meninos buscam corpos musculosos e viris. Ficar como eu jamais seria segurança de shopping, né, professora Joanice? As meninas buscam adequar seus corpos de acordo com o ditado pela moda. Nesse sentido, instituições sociais elas são corresponsáveis pela produção e reprodução de matrizes subjetivas nessa construção de homens e mulheres. Assim, a família, a escola, o grupo de pares e a religião podem reforçar ou atenuar as diferenças de gêneros e suas marcas, contribuindo para estimular traços, gostos e aptidões não restritos aos atributos de um ou de outro gênero. Portanto, nós podemos afirmar que gênero é a construção social do sexo anatômico. Foi criado para distinguir a dimensão biológica da dimensão social, baseando-se no raciocínio de que há machos e fêmeas. No entanto, a maneira de ser homem e de ser mulher é realizada pela cultura. Significa que homens e mulheres são produtos da realidade social. Dessa forma, não há nada de natural na construção de corpos sexuados. Isso significa que essa dimensão está além das diferenças biológicas. Ela representa uma intervenção sociocultural e a apropriação subjetiva das possibilidades oferecidas pela cultura e a história. Quando se passou a discutir sobre os papéis sexuais e o modo como os padrões poderiam ser rompidos, devido sobretudo às possibilidades de feminização do homem e à masculinização das mulheres, expressas sobretudo por pessoas homossexuais, surgiram então os indícios de que as performances de gênero não eram características essenciais das pessoas, ou seja, que nós nascemos com elas. O gênero, além de não ser dependente do sexo biológico, também não está somente ligado à sexualidade. Quando eu falo de sexualidade, eu também estou falando de orientação sexual, do direcionamento do afeto e do desejo que as pessoas têm em relação a outras pessoas. É importante analisar o ser biológico e sexual, mas concomitantemente deve-se enfatizar a construção social histórica produzida sobre as características biológicas, pois no gênero a prática social se dirige aos corpos. Ademais, constitui-se como um fragmento da identidade dos sujeitos, já que esses possuem identidades plurais, mutáveis, que estão em constante construção e podem vir a ser, inclusive, contraditórias. Não se trata aqui de negar a materialidade biológica do corpo. Nós sabemos que existem hormônios, existem os órgãos sexuais. No entanto, essas diferenças sexuais, elas não podem, por si só, serem capazes de provocar uma assimetria social. Mais do que isso, elas ganham significado cultural e basando-se na construção discursiva da ciência anatômica, na qual a natureza produziu a diferença e cabe à cultura apenas respeitá-la. Esse discurso sociobiológico embasa e serve de subsídio para o debate biológico. Berenice Bento afirma que nascemos e somos apresentados a uma única possibilidade de construirmos sentidos identitários para nossos gêneros, ao controle cuidadoso na construção e promoção da heterossexualidade. E como as práticas sexuais se dão na esfera do privado, será através do gênero, que é público, que se tentará controlar e produzir a heterossexualidade. Assim, os discursos regulatórios constroem os homossexuais como um gênero defeituoso, e por isso tem cura, né? Falho ou mesmo abjeto. Dessa forma, surgem os estereótipos de homens gays femininos ou mulheres lésbicas masculinas, que são podados em seu comportamento por subverterem regras de uma sociedade que privilegiam as pessoas heterossexuais. A construção dessas matrizes baseia-se em aspectos sociobiológicos nos quais cria uma imagem cristalizada da natureza de seres que são dicotomizados entre homens e mulheres. Esse processo é histórico,
político e ideológico que visa a manutenção de assimetrias e de poder no exercício de papéis sociais. Pensar a superação dessas assimetrias, ou melhor, atuar nessa superação, ainda é um desafio. Como eu indiquei no início da minha fala, minha posição ela é híbrida e situa-se na intersecção das zonas de pesquisador e de candomblessista. Assim, não tenho capital intelectual e experiencial para falar sobre a Umbanda, pois se assim fizesse, teria a possibilidade de cometer equívocos. Neste sentido, minha reflexão será pautada no candomblé. De início, farei uma contextualização dos aspectos históricos da constituição do culto no Brasil e depois analisarei de que forma essas matrizes identitárias de gênero são reconhecidas dentro do culto. E aí fiquei muito feliz quando ouvi as falas das minhas antecessoras, porque às vezes a gente acha que está sozinho pensando isso no mundo, né? E esse diálogo é muito interessante para a gente buscar pontos de intersecção e também, às vezes, pontos que são discordantes e que isso não necessariamente é um mal em si. O termo candomblé, e aí depende das nossas fontes e das nossas vivências, né? O termo candomblé, segundo a Gisele Alminário Acossá, que foi filha de santo do Joãozinho da Gomeia, e quando ele morreu, ela passou, Joãozinho da Gomeia era da Angola, e ela passou a fazer parte do Oquafonjá, né, um dos 3 grandes terreiros tradicionais do Brasil, que situa-se em Salvador, e hoje é liderado pela Mãe Estela de Oxóssi. Né? Ela diz que esse termo provavelmente veio de origem da angolana. O Bastilho vai dizer outra coisa, né? Foi utilizado pela primeira vez em 1807 em um relatório policial que denunciava o líder escravo de uma comunidade que foi denominada de Terreiro dos Candomblés. Primitivamente, o termo referia-se à dança e instrumento musical, depois o candomblé, e depois passou a designar a cerimônia religiosa dos negros. Os candomblés, aqui eu vou citar 3 grandes nações, né, que são divididas em nações, existentes aqui no Brasil, Queto, Jeje e Angola, mas tem outras denominações também. Isso varia conforme a parte da África que vieram esses negros aqui para o Brasil. Eles se diferenciam em sua liturgia, música, idioma dos cânticos, forma de tocar o tambor e panteão das deidades. A escravidão no Brasil ela destruiu a organização tribal, provocando uma miscigenação das etnias e clãs. Há quem afirme, por exemplo, que o candomblé praticado aqui no Brasil não tem a mesma estrutura do que a africana. Porque aqui no Brasil o culto é individual. Né? Assim, eu tenho na minha casa, tem a minha Iemanjá, mas tem as outras Iemanjás, tem as Obás, tem todo o panteão, né? Cultuado no Xirei. E na África esse culto é familiar, como a professora Joanice também indicou, e de pertencimento a determinada área geográfica ou a um determinado rio, por exemplo. No entanto, a Gisele Alminário Acossá, ela afirma, a partir de visitas que fez na África, que alguns lugares na África, como por exemplo em Abeokuta e no vilarejo de Magbon-Apená, na Nigéria, o culto aos orixás apresenta as mesmas características individuais do Brasil. Ela cita esses 2 locais. No censo de 1872, negros livres e pardos somavam 5 milhões de pessoas. 1,5 milhão de negros escravizados e 3 milhões e 800 mil de brancos. Veja que a população de negros livres e pardos era maior, inclusive, do que a de brancos. Eram os negros livres que dirigiam, em sua maioria, os candomblés, reservando as tradições religiosas com predomínio da nação Angola. Só para vocês terem uma ideia, em 1937 havia 9 terreiros Jeje, 13 terreiros Queto e 22 Angola.
Foi a partir da década de 1880 que se iniciou a expansão do povo iorubá. Assim, em 1998 já havia 18 terreiros Jeje, 282 Queto e 137 Angola. A estrutura organizacional dos terreiros de candomblé mantém relações indissociáveis com os sistemas generificados sociais. A sociedade brasileira caracteriza-se como patriarcal, machista e conservadora. E os candomblés produzem de forma espelhada as bases que estruturam essa sociedade. Um exemplo, os orixás são generificados, e no Brasil, as iabás ganham saias, são os orixás femininos, como Oxum, Obá, Nanã, Ogum, usam bombacho, uma calça que é particularmente usada para homens, né? No início do século XX, os terreiros subvertiam essa ordem social por meio da matrifocalidade. E isso é uma coisa constatada a partir de etnografias que foram realizadas na Bahia. Uma das grandes etnografias realizadas, que eu trago para vocês, né, é a da Rutilandes, a Cidade das Mulheres. Existiram estudos anteriores ao de Rutilandes. No entanto, eu posso citar, por exemplo, Nina Rodrigues, que é anterior a Rutilandes, mas o Nina Rodrigues, como médico, né, dizia que existia nos candomblés uma histeria coletiva. Ele entendia que o processo de possessão era uma histeria coletiva, né? Bom, e aí tem outra antropóloga americana, mas também nós temos antropólogos nacionais como contemporâneo da Rutilandes, que ajudou inclusive ela nessa etnografia, o Edson Carneiro, né? Para além das críticas que a etnografia e o texto, a forma de escrita que a Rutilandes adotou na antropologia, que é uma forma bem literata, né, e aí recebeu várias críticas, inclusive com dificuldades de publicação, ela faz essa etnografia aqui em Salvador nos anos de 1938 e 1939. E esse livro é publicado 10 anos depois. Esse livro é publicado 10 anos depois, né? Pois é, eu também consegui o original e doei, dei. E fiquei com esse. Tá faltando. Pois é. Então, mas é a Rutilandes, né? Para mim ela é bem emblemática em alguns aspectos que são interessantes de serem discutidos aqui. Por isso que a trouxe. Essa dimensão da macrofocalidade que ela pontua, a condição feminina era necessária, e ela vai dizer isso, era necessária a possessão. E aos homens que se permitiam o transe eram considerados não viris. O ponto de intersecção entre o patriarcalismo brasileiro e a matrifocalidade dos candomblés é a natureza sexual que justificam ambos, e o desempenho de funções relativas ao papel de gênero. Em outras palavras, essas regras prescrevem o que homens e mulheres podem e não podem fazer. Para ilustrar o que eu estou dizendo, eu vou ler um trecho da conversa entre Rutilandes e o Edson Carneiro. Ela queria que ele levasse ela para o candomblé. Aí eles estão conversando, né? Ela diz assim: não é pouco comum que uma mulher chegue à notabilidade do Brasil. Isso nós estamos falando em final da década de 30 do século passado. Aí ele responde: não na Bahia, sorriu ele. Não no mundo do candomblé. A coisa aqui é outra. É quase tão difícil que um homem chegue a ter renome no candomblé quanto parir. E pela mesma razão. Acredita-se que é contra a sua natureza. Candomblé, explicou na sua voz apressada e mansa, é um sistema de culto aos deuses ou santos. A palavra é de língua iorubá e significa mistérios ou ritual. O sistema é originário da África, os deuses também. Mas como todas as pessoas são católicas praticantes, os deuses africanos estão fundidos com os santos católicos. Você ficará espantado ao ver a facilidade com que se misturam. Até Jesus está presente, identificado como o idoso deus Oxalá. Maria se funde com a mais amável das jovens deusas.
E o Criador é distante, bem distante em ambas as crenças. Uma grande diferença entre o candomblé e o catolicismo é que os africanos tentam trazer os seus deuses à terra, onde se possam ver e ouvir. E esse é o trabalho mais notável das mulheres que são sacerdotisas de um templo. A mulher possuída por um santo ou Deus, que é o seu patrono e guardião. Disse que ele ou ela desce na sua cabeça e a cavalga. Daí também tem a ideia do cavalo, né? Inclusive que é utilizado ainda hoje na Umbanda. E depois, usando o seu corpo, dança e fala. Às vezes diz que a sacerdotisa é a esposa de um deus, e às vezes que é seu cavalo. O deus aconselha e faz exigências, mas em geral apenas cavalga e se diverte. Assim, você pode compreender porque as sacerdotisas exercem grande influência entre o povo. São as intermediárias dos deuses, mas nenhum homem direito deixará que um deus o cavalgue, a menos que não se importe em perder a sua virilidade. O seu espírito deve estar sempre sóbrio e jamais atordoado ou tonto com a invasão de um deus. Aqui é que está o Osíris. Alguns homens se deixam cavalgar e tornam-se sacerdotes ao lado das mulheres. Mas sabe-se que são homossexuais. Nos templos vestem saias e copiam os modos das mulheres e dançam com as mulheres. Às vezes, têm melhor aparência do que elas. Mas isso não pode acontecer nos grandes templos iorubá de que Martiniano falava. Martiniano era um babalaô, um grande babalaô lá na Bahia, Salvador nessa época. Não de Aninha, de Macia ou de Menininha. Aqui ele está se referindo aos 3 grandes terreiros de Salvador. O Opoafonjá, o Engenho Velho e o Gantuá. Acontece com frequência em grupos de culto sem tradição, chamados de caboclo, que ele vai chamar de candomblé de caboclo, que vem proliferando por toda parte. Martiniano nos mencionou, o caboclo refere-se aos índios do Brasil, e esses cultos veneram espíritos indígenas, que acrescentam ao rol das divindades africanas. Segundo os altos padrões da tradição iorubá, os caboclos são blasfemos porque são ignorantes e indisciplinados, porque inventaram novos deuses à vontade e porque admitem homens aos mistérios. Pessoalmente, acho que a música deles é bonita e alegre. Você verá que as cerimônias iorubás são muito solenes. Quis dizer que era muito chata. Rigorosas, aí ela pergunta, rigorosas para com os homens? Não, perguntei pensando na hierarquia da Igreja Católica. Aí ele responde, bom, já para os homens, financiam os terreiros. Tocam os instrumentos musicais para as danças sagradas, abatem os animais nos sacrifícios e coletam ervas. Fazem muita coisa, mas não vão até a cultura. Porém, podem até dançar, mas com sobriedade e sozinhos, jamais na companhia das mulheres. As mulheres são sagradas para os deuses, quando no interior dos templos, compreende? E se supõe que os homens estejam profanando pelas suas relações comerciais e com outras mulheres. Imagina-se que o sangue dos homens seja quente, e isso é considerado ofensivo aos deuses, para quem as mulheres se prepararam. Aí ela pergunta, Martiniano não se queixou do sangue quente das mulheres? Aí ele responde, as mais jovens sim. Ele acha que as mulheres só devem ser sacerdotisas chefes, mães como são chamadas, quando idosas e libertas de todo desejo. É difícil para o homem manter a sobriedade? Ele riu. Às vezes você verá, alguns homens realmente têm a paixão do sacerdócio e estabelecem organizações de culto na linha das tradições das nações de Angola ou de Congo. Há um sacerdote de Angola, que ele provavelmente está se referindo a Joãozinho da Goméia, que dirige o seu próprio templo. É Bernardino. Os fiéis o respeitam porque o seu trabalho é bom. É um homem grande e forte, que dança maravilhosamente bem, mas em estilo feminino. Há um simpático e jovem pai Congo chamado João, que quase nada sabe e que ninguém leva a sério, nem mesmo as suas filhas de santo, como se chama em geral as sacerdotisas.
mas é um excelente dançarino e tem certo encanto. Todos sabem que é homossexual, pois espicha os cabelos compridos e duros, e isso é blasfêmio. Qual? Como se pode deixar que um ferro quente toque a cabeça onde habita um santo? Exclamam as mulheres. Mais na frente, né, a antropóloga vai a uma festa lá no Engenho Velho com o Edson Carneiro. E está aqui o relato. Eu estou sendo chato? Então, aqui ó, o relato dela quando vai, né? E então, inesperado aconteceu e incendiou as almas do Engenho Velho. Os atabaques elaboravam um padrão fantástico, eles sentiam sincopado, os homens se inclinavam sobre eles, equilibrando-se nos calcanhares de modo orgiástico. A marcação básica era, em geral, de duas semicolcheias, não sei nem o que é semicolcheias, seguida de uma colcheia, ou uma colcheia e uma pausa, sendo a melodia africana um simples canto monótono que às vezes adquiria um caráter mais rápido e mesmo ibérico. Eugênia movimentava-se de um ponto para outro animadamente. De repente, um branco, moço e magro, cambaleou para a dupla fileira das dançarinas. A fila escura moveu-se maciçamente ignorando. Via-se que estava possuído porque fazia as rígidas contorções de um cavalo do deus Molu. E as desenvolvia dramaticamente na horrenda representação de alguém atacado de Coreia. Coreia é um ataque... gente, hoje a gente chama de AVC. Né? Olhei para Edson e vi que ele estava fascinado. O moço tentou correr para a porta, mas foi contido por duas velhas equedes. Elas queriam retirá-lo do círculo da dança, mas sem lhes dar atenção, ele voltava, cambaleando muito, apertando as palmas das mãos contra as orelhas, na manifestação habitual do transe. Todo mundo esticava o pescoço para ver. Os ogãs zombavam dele, pasmados. Nunca vi uma coisa destas. Que descaramento. Eugênia dava muxoxos de reprovação no círculo sagrado e gritou para Edson: eu sei quem é do candomblé de Procópio. Enfim, como se contorcesse horrivelmente para todo lado, as equedes deram, por fim da luta, e lhe permitiram dançar com as mulheres. Tiraram sapatos e meias, pois somente os pés descalços devem tocar o chão durante a dança. Afrouxaram-lhe a gravata e o colarinho para que ele não sufocasse com as contorções. Tiraram-lhe o paletó e o relógio de pulso e arregaçaram-lhe a boca das calças. Então ele dançou, com a impetuosidade de um animal que escapa da jaula. Era o Deus, era o Molu e São Roque. Era o Senhor das lesões, das chagas e das pestes. Dançava sozinho no círculo, precedido e acompanhado pelas equedes que vigiavam para que não se machucasse nem machucasse os outros. Os olhos dele pareciam fechados, mas podia orientar-se e sabia quando parar para conceder a alguns privilegiados o abraço do Deus. A sala estaria em silêncio se não fossem os tambores que executavam as suas débeis ordens e acompanhavam as cantigas que murmuravam em voz roufenha e sumida de sonâmbulo. Por um instante, as suas pálpebras se escancaravam, os olhos fixos e arregalados. Dançou de modo genial, embora com posturas espantosamente forçadas, agachando-se com a perna direita curvada por trás da esquerda. Às vezes emitia um ruído de agulha de vitrola, em especial quando se calavam os tambores e o canto. Pareceu-me que o vazio desses intervalos induzia crises na alma do dançarino, durante as quais ele ficava imóvel, excitado, sem apoio. Uma dessas vezes, o moço tentou cantar, mas a sua garganta estava tão contraída que os sons escapavam mesmo aos que apuravam o ouvido para captá-los.
Quando finalmente alguém os escutou, os atabaques fizeram um acompanhamento, ele dançou com abandono. Depois de 7 longas danças, o número prescrito para o cavalo, as mulheres o levaram para um quarto dos fundos para fazê-lo voltar ao estado normal, por meio de técnicas engenhosas, supostamente secretas, e vesti-lo. Não se arreciavam de modo algum de sua divindade. Eugênia, por exemplo, valsava perto dele e, apontando desdenhosamente para o chão, disse: olha o bonito relógio dele. Depois mostrando um minúsculo e murcho botão de rosa, e isto para a botoeira dele. Horas depois, o rapaz saía às pressas, os cabelos revoltos, a gravata torta, o olhar transtornado. Uma semana mais tarde, ao voltar, chamaram-lhe a atenção para um aviso pregado na coluna central. Por meio deste, pede aos cavalheiros o máximo respeito. Os homens são proibidos de dançar entre as mulheres que celebram os ritos deste tempo. Desde então, durante horas e horas, diferentes deuses baixaram em várias sacerdotisas, que eram em seguida levadas para o fundo da casa, a fim de vestir aparamento especial. Mais tarde, todas foram alinhadas em pomposa parada, andando como sonâmbulas, oscilando sem segurança, às vezes em sacudidelas violentas e guiadas passo a passo pelas solenes requetes que as mantinham em ordem. Eugênia anunciou que todos importantes estavam ali, exceto Exu. Todos com certeza. A atmosfera da festa estava tão carregada que pela primeira vez, segundo os presentes, Felipe Neri foi forçado a fugir de um templo. Ele dirigiu os atabaques, que pareciam em desvario, e tiraram uma dezena de canções belicosas para o seu deus Xangô. Enquanto observava a divindade dançar na pessoa de uma encantadora sacerdotisa, quando de repente bateu com força as mãos espalmadas sobre as orelhas e correu da sala, como se dependesse disso a sua vida, pela escada escorregadia abaixo. Isto só podia significar uma coisa, como Edson explicou agitado. Ele havia sentido tão fortemente o impulso divino que receava ceder. Mas as mulheres riam com admiração porque seu Felipe tinha provado a sua virilidade, pois se livrara de dançar. Ele não voltará naquela noite, e a sua jovem esposa também saiu para acalmá-lo. Parece-me razoável pensar que a proscrição masculina de ser possuído pelos deuses relaciona a um certo estigma do passivo sexual que associa-se à mulher e aos homossexuais afeminados. Este estigma, e aqui eu estou me reportando a um termo cunhado por Michel Wyss, diz respeito aos aspectos da posição da função sexual e seus atributos psicológicos, que é naturalizada simbolicamente. Estabelece-se, portanto, a hierarquia, na qual envolve uma distinção ideológica entre uma suposta superioridade do ativo em relação à inferioridade do passivo. Esse sistema classificatório ele também pode ser entendido na perspectiva de dois modelos relatados por Peter Frey. Segundo Peter Frey, existem dois modelos classificatórios da homossexualidade, isso na década de 80, que ele relatou. O primeiro ele chamou de hierárquico, que é mais frequente nas camadas sociais baixas, e considera que o homossexual é unicamente aquele que é penetrado por outro homem. O segundo, que ele chamou de igualitário, tende a classificar como homossexuais ambos, os que penetram e os que são penetrados. De maneira geral, podemos afirmar que o modelo hierárquico ainda permanece de alguma forma em circulação no âmbito da sociedade brasileira. Porque, na medida em que homens que apresentam performances femininas, eles são inferiorizados e encontram-se mais vulneráveis à violência e discriminação. Minhas fontes, em geral, reconheço, elas estão historicamente datadas. No entanto, se o candomblé, pelo menos no plano discursivo, vincula-se a uma tradição, em menos de 100 anos deveríamos ter mudanças substanciais? Essa é uma questão. Encontramos nos dias atuais aspectos que, de alguma forma, ainda mantêm estreita relação com os sistemas classificatórios sociais. Por exemplo, nas casas de candomblé tradicionais, ditas tradicionais, e aqui eu me reporto a estas tradicionais que ainda existem na Bahia,
não se permite que os homens dancem no xirê, mas os homens são iniciados e até chegam ao cargo de Babalorixá, que seria o pai de santo. Homens que têm como orixá um Iabá, por exemplo, no meu caso, ao entrar em transe, deveriam vestir bombacho, que é uma vestimenta masculina. O que tem por objetivo demarcar o gênero masculino do Iaô. A homossexualidade em si não é questionada, entretanto, a transexualidade e a travestilidade ainda é um tabu, o que significa que, de alguma forma, o gênero ainda é entendido dentro de uma perspectiva biológica. Eu não posso deixar de falar que existem casos nas quais as práticas têm sido modificadas para atender às demandas atuais de gênero e da vida social, como, por exemplo, permissão para travestis e transexuais femininos usarem vestimentas litúrgicas femininas, mas isso ainda não é. Isso não é uma realidade comum, é uma exceção. Aumento do número de babalorixás em relação às ialorixás. Redução do tempo de iniciação, que hoje varia de 7 a 28 dias. Entrega de cargos de autoridade no culto antes de finalizar o tempo de Iaô, que deveria ser de 7 anos. O segredo dos ritos litúrgicos são vendidos por meio de apostilas ou manuais práticos. Quero finalizar dizendo que as reflexões e afirmações feitas por mim devem ser entendidas sem valor de verdade absoluta, pois existem inúmeros cultos que variam de acordo com a nação. Dentro de uma mesma nação, de acordo com a axé, e dentro do mesmo axé, de acordo com o entendimento do dirigente. O que acontecerá de hoje em diante, só os deuses ou as mentes iluminadas podem dizer. Obrigado.